Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Inge Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre os lançamentos da Bom Tempo Móveis e sobre arquitetura. Os nossos convidados são Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo Santos, e Roseli Feijó, arquiteta e urbanista. Muito obrigado pelas presenças. Fernando, a Bom Tempo inaugurou uma loja espetacular na Ana Costa 52, né? Como os profissionais e demais clientes receberam esse espaço? Bem, Barrozinho, a gente precisava expor melhor os produtos da Bom Tempo. A gente ampliou muito a linha, a gente teve uma série de lançamentos e eu precisava de um espaço melhor, mais aconchegante, melhor distribuído. E foi o intuito da gente fazer essa mudança. E o espaço realmente ficou bastante agradável, uma loja ficou ampla e bem setorizada. Então isso a gente facilitou bastante o trabalho, a gente teve uma recepção muito boa, tanto dos profissionais quanto dos clientes, agregando valor à marca e aos produtos. Você acha que o showroom é fundamental, mesmo nesse mundo virtual que a gente vive hoje, o showroom, sentir a experiência de uma compra é fundamental, mesmo em época de pandemia? Sim, Barros. A gente tem a gente pensou muito até, inclusive, nessa situação, a gente pensou muito, diminuir loja, diminuir o ambiente, mas a experiência do cliente dentro da loja, visualizando os ambientes prontos, é necessária. A gente trabalhou muito de home office, elaborando projeto, fazendo as primeiras apresentações. Mas a finalização, a concretização do negócio, o cliente sempre quis ir na loja e ver. Ao vivo, você manda foto, sempre tem uma pequena diferencinha da foto para o acabamento real, a cor verdadeira ali. Então, isso ainda tem essa coisa do visual e o cliente sentir, ter essa experiência dentro do showroom. Então, isso é uma tendência, apesar dessa pandemia, de ter até mudado a forma da aquisição de imóveis, né? A parte virtual, né? A experiência, principalmente, não é o seu caso, que é de um poder aquisitivo maior, né? Principalmente aqueles que têm menos poder aquisitivo, aqueles que vão comprar Minha Casa Minha Vida, a importância deles sentirem num plantão de vendas, inclusive a simulação das áreas comuns desses prédios e deles vivenciarem aquilo. Quer dizer, apesar desse mundo virtual que a gente, lógico, vai ter que se adaptar, é uma vida nova, uma mescla pelo menos, mas eu acho que a experiência, o contato ainda é de fundamental importância para você ter certeza, sentir, ter a experiência de uma compra, né? Roseli, nesse período de isolamento, né, a casa ganhou uma importância enorme, né? Você acha que os projetos futuros serão impactados por essa pandemia? Nós estamos falando de áreas comuns, um pouco de home office. O que você pensa disso tudo? Que vai mudar alguma coisa nessa tendência? Eu acho que vai mudar bastante. Eu acho que tudo que a gente está passando, e mesmo sem previsão ainda de voltar à normalidade, né? Hoje eu acho que sim, todas as pessoas que estão vivendo isso é uma crise, né? É uma crise mundial, foram obrigados a se retomar dentro do seu ambiente familiar, do seu ambiente de casa, e ali perceberam que faltavam coisas, né? Então, o que eu acredito que vai acontecer muito, principalmente
nos projetos residenciais. Eu acho que muitos paradigmas de modelos vão ser quebrados. Então, por exemplo, todas as pessoas que voltaram a montar o seu home office dentro de casa perceberam necessidades e perceberam até coisas que tem dentro de casa e que não fazem o menor sentido. Então, eu acho que esse questionamento está vindo com bastante força. Então, acredito que hoje os projetos residenciais, principalmente os residenciais, vão ser muito personalizados, sabe? Vai tirar um pouco daquela mesmice ou então daquilo que é moda. Eu acho que cada um vai fazer essa reflexão do que é bom, do que eu preciso, do que é útil, do que me traz conforto, do que me traz produção. E cada ambiente vai ter um pouco da sua personalidade. Eu acho que mais do que nunca, o cliente, diante de nós profissionais, vai ter um papel fundamental para que a gente perceba qual é realmente a necessidade dele. Até aquilo que muitos paradigmas foram quebrados nisso, né? Então, mas isso tem uma história. Até as peças que realmente vêm de história, hoje elas vão ter que ter uma função, porque os espaços vão ter que ser muito bem aproveitados. Então, eu acredito que a questão do home office vai ficar, mesmo quando tudo voltar ao normal, mostrou para as empresas que isso, de uma certa forma, funciona, é uma tendência. Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado agora com a ambientação desses espaços para trabalho. Mas acredito que isso mesmo, daqui a algum tempo, a volta da normalidade mesmo, os espaços em casa vão ter totalmente uma nova característica. Por exemplo, eu era uma pessoa que não assistia filme de jeito nenhum. O Fernando sabe como eu sou agitado, compromisso todos os dias. Eu passei a assistir, talvez, aí, uns 150 filmes, umas 20 séries, mais ou menos, nesses quase 4 meses de pandemia. E então, por exemplo, estou montando um apartamento. Eu escolhi a televisão maior que cabia no local, um sofá mais confortável possível, uma coisa que eu jamais iria imaginar, porque eu nunca sentei para ver o filme, nunca tive tempo. Então, é uma realidade, outra realidade, no caso, né? Que nem cozinha também, né, Fernando? As pessoas hoje que querem ter o prazer de cozinhar, tomar um vinho, a pessoa virou aí apreciadora de vinho, não tem muito o que fazer, vamos beber vinho. Então... E também passou com o isolamento, a pessoa está sem os seus funcionários em casa. Então, a dona da casa, o dono da casa, passou a ir para a cozinha, preparar o seu jantar, ficar mais em casa e fazer mais as coisas em casa. E aí ele quer melhorar o fogão, quer melhorar o forno, a qualidade do produto, quer deixar uma cozinha mais funcional. E, como a Roseli falou, a personalização, deixar a sua casa, mas com o seu jeito, com a sua cara. Então, percebe a iluminação, né, Fernando? Essa iluminação está afetando, eu quero deixar uma iluminação indireta, eu quero ter... É algo muito presente nesse momento, isso também vai ficar, eu acho que em todos os setores, não só no residencial, no comercial, no corporativo e tal, é mesmo o avanço da tecnologia, né? Então, isso é algo que a gente vai avançar cada vez mais e nesse momento a gente percebeu o quanto ela é nossa aliada, né, como o Fernando falou. Os conceitos mudaram, agora, como você estava falando também, da questão das cozinhas, os conceitos agora são abertos, porque a sua família com quem você vai dividir o seu dia a dia, os seus afazeres. E até pelo fato desse isolamento, as pessoas ficarem sem funcionários, então a tecnologia foi uma... Eu tive cliente minha que na hora falou assim, olha, eu quero uma lava-louça mais moderna que tiver, eu quero um forno que eu não precise ficar... Então, isso a gente está falando de eletrodoméstico, fora equipamentos eletrônicos, tudo isso. Então, a tecnologia vai ser uma aliada, né, nesse momento e isso veio para ficar. E realmente, por exemplo, como você falou agora, você talvez, se num outro momento, você fosse comprar uma televisão moderna, tal, mas talvez o seu sofá tivesse um apelo mais estético do que o conforto, né? Então, hoje, isso é que a gente percebe a mudança. Claro que a estética é muito importante, mas você provavelmente fez a escolha pelo conforto, né? Então, isso foi você, né, que decidiu. Então, por isso que eu falo, os projetos hoje vão ser muito personalizados. Isso aí, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é
lançamentos da Bom Tempo, móveis e arquitetura. Nossos convidados são Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo, e Roseli Feijó, arquiteta e urbanista. Fernando, luminosidade, transparência, estruturas em metal, quais as principais novidades que a Bom Tempo acaba de trazer para todos nós? A Bom Tempo lançou realmente muita coisa em estruturas em alumínio, estruturas metálicas. Está muito forte essa tendência industrial. Vidros, tem bastante vidros até que remetem mais antigamente, o vidro canelado, o vidro quadriculado. A gente está relançando isso com uma cara um pouco mais industrial. E também a gente trouxe algumas lâminas em madeira natural, e são 3 lançamentos em lâmina natural e alguns nos laminatos. Também a gente fez um lançamento grande agora, né, sobre toda essa linha. Muito está ligado à cara industrial da coisa. Hoje, na arquitetura, está se usando bastante. Só que a nossa linha é muito flexível e a gente consegue alinhar para qualquer ambiente, deixar dessa forma bastante, deixar para o arquiteto, né, nosso grande parceiro, fazer esse projeto e esse alinhamento de acordo com o cliente. Daí essa tendência, né? Você fala, tem uma tendência esse ano, 2 anos, são as feiras internacionais. Como é que funciona essa tendência dentro do mobiliário? Mobiliário que chama? Sim. Assim, Barroso, tem as tendências, tem os lançamentos, mas a coisa é bastante flexível. Até porque você leva um tempo, né? Você monta a tua casa, você leva um tempo até você fazer uma mudança. Claro, a gente precisa estar se renovando, mas não especificamente seguindo uma moda. É que a gente vai seguindo tendências e a gente acaba usando isso. Muito bom. Roseli, quer comentar alguma coisa? Não, é verdade. Eu falo, na verdade, assim, a indústria avança muito, né? Então, por exemplo, quando mostra, em algum momento, como ele está falando da arquitetura industrial, a indústria sentiu, né? O mercado sentiu necessidade que tinha uma tendência, existia um grupo de pessoas que apreciava esse tipo de arquitetura. Então, a indústria rapidamente já avançou, a Bom Tempo ainda mais rápido ainda, começou a lançar essa linha, que tem uma linha mais leve, mais despojada. Então, você tem, realmente, eu mesmo estou com clientes que estão optando por essa linha mesmo de projeto, estou fazendo junto com a Bom Tempo aqui, uma linha da arquitetura. Então, é interessante ver que a Bom Tempo também acompanha isso e a indústria também. Então, as tendências, elas também não vêm à toa, né? Elas vêm em fruto do mercado, da procura, né? Em algum momento, né? Tem pessoas especializadas para ter essa percepção, né? O importante é... Só complementando, a gente tem o cuidado de deixar a coisa um pouco mais bem acabada, mais bem elaborado, mais leves. Nós lançamos uma linha de perfis que nós montamos estantes. Elas são delgadas, são mais bem acabadas para deixar a coisa mais leve. Nós fizemos também um lançamento de um armário que a estrutura dele é toda em alumínio e ele é uma caixa de vidro, uma vitrine para roupa. Hoje você está usando uma vitrine no teu closet. Isso está muito sendo usado, está muito sendo difundido agora. E só para completar, então, por exemplo, essa linha, o que o Fernando falou, ela veio, a origem dela, que é uma estrutura metálica, né, tal, de ferro. Isso a gente não pode usar aqui na nossa região, aqui litoral não aceita, a gente tem uma maresia muito violenta e tal. Então, por exemplo, aí você parte, Bom Tempo que já parte com essa percepção, mas já com um acabamento em alumínio, que é aquilo que a nossa região aceita. Então, tem toda essa ambientação, né, de acordo com a região. Então, tem uma releitura, né, desse tipo de arquitetura, onde a indústria, os designers, todos vão avançar em cima, ambientando para cada caso na sua região. Muito bom. Roseli, você é professora universitária, né? Sim. Como é para você ajudar a formar aí as futuras gerações de arquitetos e urbanistas, né? Várias perguntas. Qual cadeira você seleciona e qual universidade? Esse pessoal que vem é muito ruim ou não? Não, então, eu dou aula aqui na casa mesmo, lá no Santa Cecília, sou
funcionária da casa aqui há mais de 20 anos, né, no curso de arquitetura, dou aula nas cadeiras de projeto urbanístico, projeto arquitetônico e projeto de interior. E eu costumo dizer o seguinte, mas deve ser tão puxado, porque você tem escritório, né? Eu tenho meu escritório, né? Sou uma profissional liberal e tal, e depois tem que ir para a faculdade. Não, esse é o melhor ambiente da minha vida, é o ambiente universitário, é o ambiente escolar. Os alunos são, assim, eles renovam as energias da gente, eles trazem coisas novas, a leveza deles, né? A falta a vida simples, né? Sem a complexidade nossa do dia a dia, de cliente, né? Então, eu falo que a universidade é o meu melhor momento, é quando eu chego aqui e tal. Hoje, os alunos têm um outro perfil, né? Diferente da nossa geração que estudou, a gente tinha poucas opções de curso, né? Na minha época, ninguém sabia nem o que fazia um arquiteto, né? O pessoal confundia a gente, arquiteto, engenheiro, o que você faz, por que é arquitetura, o que é engenharia. Hoje, eles têm muitas opções, né? A cadeia de cursos são muito grande, Santa Cecília oferece todos eles aqui. E a gente sentiu muito, por exemplo, nessa questão da pandemia, a gente sentiu essa aflição dos alunos, eu acho que de todos, né? O que eu posso dizer é o seguinte, em relação à universidade, que na hora que veio, já na mesma semana, já preparou umas plataformas para a gente dar aula remota, que é bem diferente da aula à distância. Isso precisa ficar muito claro. Às vezes as pessoas confundem, é aula EAD? Não. EAD é uma outra modalidade, um outro formato de aula, onde o professor não está presente, ele grava as aulas, não. Nós tivemos até, principalmente no curso de arquitetura, que a gente tem um time muito unido, e a gente meio que se juntou mesmo e deu um amparo muito grande. Assim, a gente começou as nossas aulas, eu que dou aula de projeto, você vê como a tecnologia ajuda, né? Da aula de projeto remota, e aí os sistemas de plataforma, tudo permite até que você tenha uma caneta virtual onde você possa rabiscar o projeto dos alunos, né? Eles conseguem colocar e tal. Mas a gente teve um amparo, assim, um acolhimento muito grande. O aluno é realmente a melhor parte do nosso dia é a universidade. Vamos definir, só para a gente ir para o intervalo, em duas palavras, uma para cada. Os alunos, os defeitos e as qualidades. Por exemplo, os alunos hoje, ele é comprometido, não é? Tem criatividade. O que você sente de maior problema nessa juventude que está começando um curso de arquitetura e a maior qualidade? Por exemplo, talvez um maior problema que eu vejo neles é eles não entenderem que tudo na vida é um caminho, né? Você tem que traçar que não tem atalho. Então, eles têm essa necessidade muito rápida de alcançar o sucesso. Esse sucesso não vem de forma de atalho. Você tem que passar por todas as etapas. Eu costumo dizer assim, quando você vê algum jovem, muito jovem já, com muito sucesso, tem algum problema, entendeu? Alguma coisa. Então, essa ansiedade dos alunos de acharem que com um ano de formado eles já vão estar aí bombando nos seus escritórios, isso você tem que realmente fazer com que eles entendam que existe um atalho, e que não existe esse atalho. E a virtude que eu vejo deles é eles se reinventam, sabe? Eles se reciclam, eles não se abalam. Hoje eles têm uma dificuldade numa disciplina, na semana seguinte eles já tentam superar quando eles realmente se envolvem, entendeu? Então esse dinamismo essa alegria, essa leveza é o que mais me atrai nos alunos. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre os lançamentos da Bom Tempo e sobre arquitetura, e os nossos convidados são Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo, e Roseli Feijó, arquiteta e urbanista. Fernando e Roseli, quanta parceria entre o lojista e o profissional colabora para que o cliente final fique ainda mais satisfeito com a sua compra? Eu acho que essa parceria é fundamental, né? O projeto elaborado pelo arquiteto, nós fazemos o detalhamento técnico e esse entrosamento tem tudo para fazer a obra dar certo, tudo sair num cronograma pré-estipulado, a qualidade do produto tá de acordo e
ter essa complementação final de acordo. Uma das coisas que eu acho que são muito positivas, por exemplo, para nós da loja, quando vem o projeto do arquiteto, ele vem pré-determinado. O arquiteto já tem uma noção do estilo que ele vai usar, o tipo de acabamento, mais claro, mais escuro, madeirado, pintado. Ele já tem essa ideia do projeto pronto. Então, ele consegue fazer um atendimento da loja para o cliente ficar mais direcionado, a coisa mais rápida. Porque quando vem um cliente sem um profissional, ele fica muito perdido. A gente tem uma variedade enorme de acabamentos. E a pessoa não tem experiência para isso e fica em dúvida. Então, um atendimento com um profissional, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais direcionado e com certeza, o resultado final vai ser melhor, porque ele já pensou no acabamento do móvel, de acordo com o revestimento, com o papel de parede, com a cor de tinta que ele vai usar, com detalhamento de gesso, iluminação. Então, o que eu digo é que o profissional ele tem um conjunto todo. Então, isso facilita muito mais o nosso trabalho também. E a parceria é fundamental, ele já sabe como eu tenho a minha equipe de projeto, de conferência técnica, equipe de montagem, como a gente trabalha. Então, isso tudo facilita muito. Embora, né, tem que deixar claro que você tem os profissionais lá Sim. de arquitetura, que são moças contratadas por Sim, sim. arquitetas, As minhas consultoras de venda, todas elas são arquitetas. Mas ela faz o projeto de mobiliário, ela não faz o projeto de gesso, não faz o projeto de revestimento. Então, um projeto que o cliente contrata um arquiteto, ele já me traz o conjunto pronto. E outra, o arquiteto vai fazer a administração da obra, vai ter um cuidado na obra para controlar cronograma, tempo de entrega, tudo. Isso é o profissional de arquitetura que vai fazer. Isso aí. Roseli? Não, então, isso que eu falo, assim, o arquiteto ainda está um pouco estigmatizado, né, que ele é um profissional que ele vai encarecer a obra, que ele vai escolher as peças mais, que vão onerar mais o orçamento, é ao contrário, né, então isso a gente está quebrando ao longo do tempo e cada vez mais você precisa desse profissional, ou porque as dimensões são pequenas, ou porque as dimensões são grandes, e exatamente isso que o Fernando falou. A parceria, principalmente parceria com a Bom Tempo, o sucesso de uma obra é uma somatória de coisas, né? Então, por exemplo, é um bom brief com o cliente, é um bom projeto. Quando você vai numa loja, como é o caso da Bom Tempo, onde realmente todas as consultoras são formadas, têm essa visão, a gente já tem todo o projeto já na nossa concepção. Então, a gente já conversou com o cliente, já decidiu o estilo, eu quero uma arquitetura industrial, não, eu quero uma arquitetura mais sofisticada, eu gosto disso, ou não, tal. E a gente já tem tudo lá elaborado, né? Todos os complementos. Quando você vai na loja ou com o cliente, a gente já fez todo esse filtro, a gente já foi lá, a gente já olhou, a gente já gostou. Às vezes o cliente até passa um orçamento, olha, nesse item eu quero gastar tanto, ou não. Quando o cliente vai lá, ele já está com tudo resolvido. Porque eu falo que a construção civil, a obra, ela é um sonho, né, que todos nós temos, né, de ter o nosso imóvel, o nosso escritório, seja lá qual for o produto. E que ele pode virar um pesadelo, porque obra implica em uma série de problemas, uma mão de obra, tempo, prazo, bom, enfim. Então, o profissional, o arquiteto, hoje, o design, a função dele é essa mesmo, é manter isso um sonho, não virar um pesadelo. Então, quando o cliente vai numa loja, vai na Bom Tempo, você pega uma Bom Tempo, tem N opções, aquilo vai ficar um inferno na vida dele. Ele vai perder 3, 4 horas, 5 horas do dia dele, não vai ser prazeroso. E eu entendo o seguinte, que você contratou um profissional justamente porque a sua hora custa caro, não é a sua prioridade ficar dentro de uma loja, então é onde a gente faz todo essa prévia. Exatamente. Você estava comentando aqui antes do break, né? Eu estava para mudar para um apartamento, aí o Fernando indicou uma consultora, por sinal, muito boa menina, já tinha vendido outros prédios, já tinha me atendido e tal. Nós ficamos lá mais ou menos 3 horas e meia, porque
São dezenas de acabamentos, dezenas de tipos de imóvel, e sapateira assim, iluminado. Bom, aí nós contratamos a arquiteta Carla Felipe, que vai ser a nossa convidada nos próximos programas, que conseguiu, em 2 semanas, conversar. Otimizar. Resumindo, eu demorei 1h15 com tocinho, salgadinho. Virou um e resolvi prazer. o projeto do prédio inteiro. Quer dizer, a facilidade é um realmente... prazer. Virou um prazer você Virou um tá... prazer, eu demorei 1/4... Não, e outra coisa, e lá já estava definido. Exatamente. Eu não ia, sem brincadeira, o meu apartamento não é nem um monstro, o apartamento não é nem muito grande, são 184 metros quadrados, mas eu não conseguiria definir... Sem o profissional. O meu apartamento sem o profissional. Não só os móveis, Sim, porque como todos. Né? E olha, a gente ia fazer a elaboração dos móveis. móveis. Ela já trouxe o projeto todo, a pensado, concepção. concepção Exatamente. toda. E isso independe da metragem quadrada. Se você vai trabalhar num apartamento de 40 metros quadrados, que é mais importante. ainda, porque ali você não pode perder 1 centímetro quadrado que vai fazer falta. Então, esse é o papel do profissional. Ele vem exatamente para isso. E ele é a pessoa onde ele vai... Inclusive, até baratear o seu projeto, porque ele vai te mostrar aquilo que vale a pena, o custo-benefício, aquilo que talvez não vá te atender, né? Você está encantado, mas no dia a dia ele não vai ter essa função e tem um custo, entendeu? Então, tudo, até a questão do custo, da planilha, do cronograma, está tudo dentro do profissional. Então, a gente trabalha para que esse sonho continue um sonho até o final e não vire um pesadelo. Eu recomendo a todo mundo a contratação de um arquiteto que não é tão caro, ele sai barato, ele se paga no primeiro mês de trabalho dele, está pago o projeto ali, porque você vai ficar muito mais satisfeito, tem alguém responsável, que segue, que acompanha a obra, mesmo você sendo engenheiro, você não vai ter tempo de dedicar. Então, o arquiteto, eu acho que é fundamental. Cada macaco no seu galho, né? Eu acho que do arquiteto. Engenheiro não é arquiteto, sim. O comprador não é arquiteto, o arquiteto é um profissional. O olhar do arquiteto, ele é multidisciplinar. Ele tem como função dele a coordenação de todos os projetos. Então, ele vai enxergar a hidráulica, a elétrica, a automação, a marcenaria de uma forma conjunta. Né? O olhar dele é multidisciplinar. Eu tenho 35 anos de engenharia, já fiz, 40, 50 prédios, nunca deixei de... Um engenheiro. Não, sempre contratei, melhor dizendo, sempre contratei um arquiteto para fazer todos os prédios que eu já participei até hoje. O que eu acho importante também é ter a empatia do cliente com o arquiteto, ele fazer uma entrevista, ele procurar saber como esse profissional trabalha, ter informações sobre outras obras desse profissional, para ele fazer a escolha certa, não só por preço, não dá para a gente pôr preço na cabeça de um profissional, porque o arquiteto é a cabeça, são escolhas, é o projeto, é o estilo. Então, isso tem que ter um cuidado muito grande do cliente, para ele fazer a escolha certa e não se decepcionar. E o arquiteto, ele sempre adequa o orçamento ao que o cliente pode pagar. Isso é uma realidade também. Então, ninguém precisa se assustar. Bom, quero terminar o programa agradecendo muito a presença do Fernando e da Roseli. Quero agradecer muito ao nosso telespectador, que nos acompanha aí várias vezes durante a semana. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.